1 Samuel, capítulo 16. Eu vou ler com você o versículo 1. Na verdade, o que o Espírito Santo destacou para mim assim, está no finalzinho do versículo 1 e mais alguma coisa no outro versículo. E que você possa acompanhar aí na sua palavra para mim, por favor, ou aqui no telão. A palavra de Deus diz, é um texto que já foi lido ontem. Se você não estava aqui ontem, você preste atenção. Se você veio ontem, você preste atenção de novo. Porque quando Deus repete texto para nós, é porque Ele tem alguma coisa ali que você ainda não viu. Por isso que Ele está falando para você olhar de novo. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita. Dentre seus filhos me tenho provido de um rei. Amém? Eu quero que você preste atenção na última frase deste versículo. Depois do último ponto final aí, a última frase, está escrito assim: dentre seus filhos me tenho provido de um rei. Amém? Você pode repetir comigo dizendo assim: Deus tem provisão para nós. Ele tem um rei. Deus tem provisão para nós. Ele preparou um rei. Amém? A provisão de Deus é um rei. Você sabe que ninguém pega Deus de surpresa. Você sabe que nenhuma circunstância, nenhuma adversidade, nenhum vento forte pega Deus de surpresa. Você sabe que nenhum tempo difícil pega Deus de surpresa. Deus está sempre preparado para abençoar você. Amém? Aí no capítulo 16, ache, por favor, o versículo 13. No capítulo 16, o versículo 13. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Repita comigo, daquele dia em diante. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito do Senhor cobriu Davi. Envolveu Davi. Untou Davi. Amém? Untou Davi. E o Senhor era com ele. Abra, por favor, Lucas capítulo 4. Lá no finalzinho do versículo 18 diz: e o Senhor era com ele. E o Senhor estava na torcida por Davi, assim como Deus está na torcida por você. E o Senhor estava na fileira daqueles que queriam ver Davi crescer, ser abençoado, amadurecer e fazer proezas para abençoar a nação de Israel. Lucas capítulo 4, acha por favor versículo 17. Lucas capítulo 4, 17. O que está escrito aqui em Lucas 4, 17, está escrito em Levítico, está escrito em Isaías 61, e depois é escrito com as mesmas palavras em Lucas capítulo 4. É uma palavra viva da parte de Deus, que estava sendo anunciada desde os dias de Moisés, que foi renovada, revitalizada, ressaltada nos dias do profeta Isaías, e começou a se cumprir de uma forma muito literal, muito real, nos dias de Jesus o Cristo. Lucas 4, versículo 17 nos diz: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito:
O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Diga comigo, pelo que me ungiu. Diga comigo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que me ungiu. Para evangelizar aos pobres. Para pregoar a liberdade aos cativos. Dar vista aos cegos. Pôr em liberdade os oprimidos. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Atos 10, 38. Atos 10, 38. Até aqueles dias, Jesus estava conhecido como filho de José e Maria. Até aqueles dias, Jesus estava conhecido como Jesus de Nazaré, ali da Galileia, daquele lugar singelo, simples, comum, daquele vilarejo tão simples, tão comum. Até aqueles dias, ele estava conhecido como marceneiro, ou o ajudante, o auxiliar do marceneiro principal. Atos 10, 38. Achou você aí, igreja? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Diga em voz bem alta, que é para os anjos ouvirem, que é para o mundo espiritual ficar sabendo, e diga: Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder. Ele fez proezas, porque Deus era com ele. A mesma frase que está lá em 1 Samuel 16, acerca de Davi, o rei. Deus era com ele. Está aqui em Atos dos Apóstolos, agora se referindo a Jesus o Cristo. Deus era com ele. Quando Deus é com você, faz toda a diferença. Quando você está com Deus, faz toda a diferença. Quando Deus está no projeto, faz toda a diferença. Quando Deus está no negócio, faz toda a diferença. Abra, por favor, Atos 2. Atos 2. Você volta um pouquinho. Eu escolhi lendo aqui alguns textos primeiro, porque aí depois eu vou caminhando na palavra, discursando na palavra, e você já vai encontrando a base bíblica daquilo que eu vou ministrando para você. Atos 2, que também tem um texto que veio de Joel 2, mas Pedro se baseia nele para fazer sua primeira pregação. Atos 2, acha para mim, por favor, versículos, a partir do 17. A partir do 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra. Até aqui, amém? Até aqui, porque eu não vou entrar nessa parte de apocalíptica dos sinais aí que nós já estamos ouvindo com muita frequência nos últimos tempos, não é? Até as mídias têm trago muito para nós acerca disso. Eu gostaria que você colocasse a mão no teu coração, na tua mente, nos teus ouvidos,
que você orasse nesse momento e pedisse que o Senhor Deus dos céus possa falar com você. Você pode falar com Deus agora? Você dá liberdade para que a palavra viva, divina, eficaz, possa entrar agora dentro da tua mente e tocar áreas do teu cérebro, da tua vida, que ainda não foram tocadas antes. Você pode dar agora liberdade para o Espírito Santo tocar áreas do teu coração, do teu íntimo, da tua vida, que não foram tocadas, que não foram despertadas anteriormente na tua vida. Nós estamos aqui sentados para uma conferência, para conferirmos acerca da palavra do Senhor, e você pode dar liberdade para Ele despertar o verdadeiro discípulo dentro de você, para Ele despertar a verdadeira igreja dentro de você. Você dá liberdade para o Senhor Deus, diga para Ele: Pai querido, Deus de grandezas, que a Tua palavra viva, Senhor, com tudo que ela contém de verdade, de poder, Deus querido, possa descer neste lugar, Senhor, possa descer sobre as nossas cabeças, Deus querido, possa encher, Deus, a nossa vida, Senhor, de todo o vigor espiritual que vem dos céus, Deus, de toda a porção, Deus, ministerial, Senhor, misteriosa, inexplicável, Senhor Jesus, que pode tocar as nossas vidas e nos fazer a igreja gloriosa que caminha, que se movimenta sobre esta terra, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Amém? Querida igreja do Senhor, o nosso Deus é um Deus de propósito. Amém? Isso você já sabe. Isso tem sido declarado muitas vezes. O que ocorre é que muitas vezes nós, mesmo sendo filhos de Deus, somos muitas vezes distraídos, e a gente é capaz de ouvir uma verdade que Deus nos fala e deixar ela passar distraída, despercebida na nossa vida, no nosso íntimo, na nossa alma. E isso não é uma falha só nossa, só minha, só tua, só de nós que estamos aqui reunidos nesta noite, mas inclusive na palavra de Deus, inclusive na Bíblia, de um lado para o outro, nós vamos encontrar homens de Deus, servos de Deus, que passaram também por essa situação. Nós vamos ver Deus precisando falar para Moisés por várias vezes: eu sou, lembra disso? Eu sou. Deus precisou repetir o eu sou para Moisés em algumas ocasiões durante a jornada, porque talvez a luta ia se apertando, talvez ele ia ficando cansado, desgastado na caminhada, e ele se esquecia de algo que Deus havia falado. Então Deus falava de novo, então Deus despertava de novo, e foram assim com muitos servos da palavra do nosso Deus. Mas uma verdade é que quando Deus nos ensina algo, quando Deus nos revela algo, quando Deus abre dos céus em direção à terra uma porção da palavra, uma porção da verdade para vir para as nossas vidas, quando Ele manda o maná, quando Ele dá ordem dos céus e manda chover do maná, que vai nos sustentar espiritualmente, Deus, Ele tem uma expectativa em nós na condição de filhos. Quando Deus, Ele abre uma verdade, quando Ele abre uma palavra de poder dos céus em direção à tua vida, Ele tem uma expectativa em nós na condição de igreja. A expectativa de Deus é que a gente venha a reagir diante daquela palavra que foi declarada. A expectativa de Deus é que você venha reagir diante daquela palavra, daquela verdade que foi anunciada. Deus, Ele não está liberando graça dos céus, liberando novidade dos céus, e como Pai, esperando que a gente tenha a mesma posição todos os dias, esperando que a gente continue numa mesma passividade espiritual, numa mesma condição espiritual. Mas Deus, Ele libera porções e Ele espera que a sua igreja reage. Concorda comigo, igreja?
ele espera que seus filhos reajam. Quando um pai e uma mãe fala algo em relação aos seus filhos, em direção aos seus filhos, quando eles abrem verdades da vida, conselhos, mistérios da vida para um filho, para uma filha, a expectativa do pai e da mãe é que o filho e a filha não continue caminhando da mesma condição que estava caminhando, não continue caminhando e vivendo como se não soubesse daquele novo conselho, como se não soubesse daquela verdade, daquela experiência tão importante que foi aberta em um dado momento e entregue para a vida daquele filho e daquela filha. Deus, como um pai zeloso, ele abre porções dos céus, ele abre das janelas dos céus, ele envia graça, ele envia mistérios, ele envia unção, ele envia a favor dos céus, mas ele tem a expectativa que você comece a reagir diante daquilo que ele fala com você. Amém? Ele tem a expectativa que você comece a reagir. Ontem foi ministrado para nós uma palavra que foi nos colocando assim no caminho, na direção de uma jornada, onde nós vamos olhando para a palavra e tem a intenção, a pretensão, essa conferência, de abrir os nossos olhos espirituais ainda mais e nos dar condições de estarmos mais próximos, mais juntos, em maior comunhão, descobrindo as novidades de Deus e nos tornando ao longo de 2024 uma igreja que caminha como igreja viva, uma igreja que caminhe não de uma maneira distraída em relação à unção, que não caminhe de uma maneira distraída, desapercebida em relação aos projetos, aos planos e propósitos que Deus escreveu para esta igreja viver ao longo deste ano. Deus, meu querido, Ele está esperando que a gente tome postura em relação às verdades que Ele vai falando, que Ele vai liberando para nós. Você está me compreendendo? Diga amém. Deus está aguardando que a gente tome posturas. Deus está aguardando que a gente tome atitudes diante das verdades que vão sendo faladas e que vão sendo reveladas para nós. E a palavra do nosso Deus, ela nos alerta acerca de muitas promessas e de muitas verdades que o nosso Deus tem para nós como igreja. Nós sabemos que houveram os dias onde Deus chamou um povo para ser o seu povo, o povo de Israel. Nós sabemos que para aqueles dias Deus tinha uma história a ser escrita, uma história de graça, de poder, uma história com muitos marcos do sobrenatural para eles estarem vivendo. Aquele povo conheceu, aquele povo viu e experimentou do agir e do sobrenatural de Deus em vários momentos da jornada. Eles experimentaram e eles viram do sobrenatural de Deus no meio da caminhada, quando viu o maná descer do céu, quando viu água sair da rocha, quando viu o mar se abrir, quando viram muitas e incontáveis maneiras diferentes de Deus agir e liberar o sobrenatural para sobre eles. A palavra do nosso Deus nos mostra uma igreja de Cristo Jesus sendo inaugurada em Atos dos Apóstolos, e a palavra do nosso Deus nos mostra que naquele dia ali no cenáculo de Atos 2, a palavra do nosso Deus diz que algo novo, uma porção inexplicável do ponto de estudo humano, uma porção inexplicável do ponto de raciocínio humano, inundou a igreja, inundou as vidas, inundou todos aqueles que estavam em Atos dos Apóstolos ali no capítulo 2, e ali aquele povo reagiu, aquele povo teve uma postura, aquele povo teve uma reação viva diante do que Deus estava fazendo, diante do que o Espírito Santo de Deus estava operando. E nós vamos ver pelo Novo Testamento uma igreja que estava caminhando e vivendo o sobrenatural de Deus. Quem é que explica 2 homens presos, trancados dentro de uma cela, e pelo poder do louvor e da adoração, de repente uma luz inundar aquele lugar, não é? Aquelas fechaduras se abrirem e eles serem colocados livres? Quem é que explica 2 homens estarem presos, 2 homens estarem tendo seus nomes analisados e possivelmente sentenciados
sentenciados à morte, e de repente eles contemplarem um anjo chegando ali na porta daquela cela também, para poder destravar aquela cela e colocá-los livre. Quem é que explica mortos sendo ressuscitados? Quem é que explica coxos começando a andar, andando normalmente? Quem é que explica cegos voltando a enxergar? Ou talvez aquele cego que nunca tinha enxergado na vida, passar a enxergar, passar a ver o que nunca tinha visto? Quem é que explica mudos falarem repentinamente pelo poder da oração? Quem é que explica doenças incuráveis? E naquela época, a lepra era uma das maiores de destaque. De repente sumirem, desaparecerem do corpo de uma pessoa e tornar aquela pessoa sadia, suprida e abençoada, porque o nome de Cristo Jesus, o Senhor, foi anunciado e liberado sobre a vida do leproso. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Quem é que explica? Quem é que explica um homem como Paulo, sofrendo chibatadas, sendo envergonhado, tendo o seu nome na lista dos procurados daquele tempo, daqueles dias? Se fosse hoje, era o procurado do FBI, era o procurado internacionalmente. O homem que levou muitos açoites em praças públicas, continuar levantando todos os dias e declarando: estou cansado, mas não estou desanimado. Eu tenho passado luta. É verdade que muitas coisas têm acontecido, mas eu não estou prostrado, porque Deus era com ele, porque Deus era com a igreja, porque Deus era com cada um daqueles homens, daquelas mulheres, daqueles apóstolos que ele levantou e sobre os quais ele derramou o sobrenatural, a unção do seu espírito. O império mais evoluído da época achou que leão calava a boca daquele povo. O império considerado mais poderoso, mais sapiente da época, considerou que serem degolados, serem colocados, sentados em cadeiras de ferro quente, seria o suficiente para paralisar aquele povo. Mas eles não sabiam que nada, nem ninguém, nem homens, nem demônios, nem coisa alguma pode deter uma igreja que foi envolvida, que foi abraçada, que foi ungida, untada pelo poder que desceu dos céus, do trono de Deus. Ninguém pode deter a igreja de Cristo na face da terra. A palavra do nosso Deus diz aqui em Atos capítulo 2, você leu aqui comigo, Joel já havia escrito, já havia anunciado, e agora aqueles discípulos ali em Atos 2, eles estão vendo, eles estão relembrando, está se cumprindo diante dos olhos deles. Então Pedro quer explicar, ele quer esclarecer para quem não estava entendendo direito do que se tratava aquilo, e ele diz aqui: olha, foi profetizado e foi dito acerca dos últimos dias. É isso que está escrito na sua Bíblia? É isso. Na minha Bíblia está escrito: foi falado pelo profeta Joel, nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu espírito. Nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu espírito. Quando Deus derrama do seu espírito, vem junto tudo aquilo que você está precisando para uma vida abundante em Deus. Quando Deus derrama do seu espírito, vem junto tudo aquilo que você está precisando para uma vida abundante ministerialmente. Quando Deus derrama do seu espírito, vem junto tudo aquilo que você está precisando para uma vida abundante familiarmente. Quando Deus derrama do seu espírito, quando Deus dá ordem dos céus para ser derramado do seu óleo, para ser derramado do seu azeite, para ser derramado das porções que só Deus pode conceder para capacitar uma vida humana, a tua vida começa a ficar diferente.
fatos diferentes começam a acontecer, as coisas começam a sair daquilo que sempre foi. Você começa a olhar para um lado, não entende muito, você começa a olhar para o outro, você não entende tanto, você olha para cima e você começa a entender: é Deus que está trabalhando na minha vida, é Deus que está trabalhando nos meus caminhos, é Deus que está ministrando na igreja. Nós já estamos nos últimos dias, o tempo do derramar é agora. Compreende? Compreende? Algumas pessoas gostam de contestar. Algumas pessoas, muitas vezes, eu creio que por falta de conhecimento, querem argumentar e querem refutar aquilo que Deus tem reservado para a vida da igreja. Mas eu quero dizer para você hoje, os sinais estão aí. Até o ímpio tem falado dos sinais. Os sinais estão aí. Provavelmente para você também já falaram, mas são muitas as pessoas que ainda nem entregaram a sua vida para Jesus, que estão vivendo a vida ali aleatoriamente, mas que nos últimos tempos têm olhado para mim e têm falado: os sinais da vinda de Jesus estão aumentando. Os sinais do retorno de Cristo para buscar a igreja estão se tornando crescentes. Parece que já está em luz de neon assim, não é? Da parte dos céus para avisar a terra. Algumas pessoas ainda não criaram coragem para abandonar os seus pecados. Algumas pessoas ainda não criaram coragem para poder dizer publicamente: eu sou filho de Deus, eu quero ser salvo, remido, liberto, transformado por Cristo Jesus o Senhor. Mas elas já estão começando a entender: as evidências são muitas, os sinais são muitos. E aí, quando nós olhamos para esse tempo do agora, e assim quando nós olhamos para as crises que muitas vezes aumentam contra a igreja de Cristo, perseguindo a igreja de Cristo, afrontando a igreja de Cristo, perseguindo os valores do reino, perseguindo aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto, aquilo que de boa fama, que fala para nós lá em Filipenses, lembra? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, nisso pensai. E de repente você olha o mundo à sua volta, e de repente você olha até algumas pessoas que dizem ser de Cristo à sua volta, parece que viraram de cabeça para baixo. Parece que a justiça, parece que a verdade, parece que a santidade, parece que o amor, o perdão e uma série de outros benefícios que Deus é capaz de colocar na vida do homem, agora não possuem mais valor. Parece que falar de Deus e de Cristo Jesus agora, e amar e dizer e assumir que você é de Cristo Jesus, é como se você estivesse cometendo um crime. Quem já sentiu assim ou já passou por algo assim? Levanta sua mão aí. Já viu isso? Já percebeu? Que bom que você não está tão distraído. Mas a realidade é que Deus tem algo diferente para você atravessar o tempo do agora. Mas a verdade é que Deus tem provisão para você nos dias de hoje. Mas a verdade é que da mesma maneira que Israel iria passar por um período de tumultos, a verdade é que da mesma maneira que Israel ia ser, a integridade de Israel como nação ia ser ameaçada mediante o ataque dos filisteus, mediante o ódio de Golias, mediante a fúria dos amalequitas. Deus tinha uma provisão para a nação de Israel. Esta provisão chegou por meio de um rei. E quando Deus usa a boca de Samuel, lá no texto que nós lemos, para dizer: eu tenho uma provisão, eu tenho um rei, eu tenho uma provisão, essa provisão se chama rei. Aquela verdade já estava apontando também para Cristo Jesus o Senhor. Quando Deus estava dizendo lá nos dias de Samuel: eu tenho uma provisão, Ele já estava dizendo: eu tenho uma provisão, mas não é só para hoje. Eu tenho uma provisão, mas não é só para a semana que vem. Eu tenho uma provisão, mas ela não é só para este milênio. Eu tenho uma provisão, mas ela não é só para o século do agora. Eu tenho uma provisão, mas não é só para a nação de Israel. Eu tenho uma provisão para todo aquele que invocar o meu nome, verdadeiramente decidir por viver na condição de filho. Muitos detalhes na história de Davi apontam para o Senhor Jesus. Muitos detalhes na vida de Davi apontam para o Senhor Jesus.
E quando Deus derrama do seu sobrenatural sobre a vida de Davi, para preparar Davi, para que ele fosse cheio de força, para que ele fosse cheio de sabedoria, para que ele fosse cheio de habilidade, para que ele fosse sisudo em palavras, para que ele fosse cheio de graça, para que ele fosse cheio de inteligência, para que ele fosse cheio de conselhos, para que ele fosse cheio de planos e de estratégias, para que ele fosse instrumento nas mãos de Deus, para abençoar homens e mulheres de Israel. Deus também assim fez por intermédio de Cristo Jesus para abençoar a igreja. Deus colocou um propósito na vida de Davi. Deus colocou um propósito na vida de Jesus o Cristo, Jesus de Nazaré. E Deus tem colocado um propósito nas tuas mãos. Deus tem colocado um propósito nas mãos da igreja. O propósito se chama almas. Compreende? Deus tem um propósito. Esse propósito se chama almas. Todos os dias estão nascendo pessoas. E todos os dias tem pessoas partindo desta terra. Nós não gostamos de falar dessa parte, não é? Deste assunto. Nós gostamos de lembrar quando as pessoas nascem, mas nós não gostamos de lembrar que as pessoas também se vão, que as pessoas também fecham os seus ciclos. Mas a grande verdade é que nós somos igreja. A grande realidade é que, como igreja, Deus colocou uma responsabilidade nos nossos braços. A grande realidade é que, como igreja, Deus colocou uma responsabilidade nas tuas mãos. A grande realidade é que, como igreja, Deus te abençoou com dons, Deus te abençoou com unção, mas Deus tem porções maiores. Eu estou falando para você de algo mais largo, de algo mais profundo, de algo mais extenso, de algo mais amplo, de algo mais reluzente, de algo mais vivo, de algo mais latente, que Deus quer fazer nessa cidade, usando você, que Deus quer fazer nesta igreja, usando você, que Deus quer fazer no meio dos nossos cultos, usando você. Compreende? Deus tem graça e unção. Deus nos chama, mas Ele não te chama e te deixa desprovido de habilidade e de capacidade de ser abençoado. Quando Deus chama você, quando Deus olha para um homem, para uma mulher, quando Deus olha para um jovem na face da terra, quando Ele aponta o dedo, que é assim que eu me sinto, sabe? Deus apontou o dedo e não tem jeito de falar não, tem. Não tem como falar não. A própria palavra de Deus diz, num texto que eu vou ler daqui a pouco, você já viu a unção, você já ouviu falar da unção, você já experimentou a unção, você sabe que a unção é para o tempo do agora, você sabe que a unção está no meio da igreja, você sabe que a unção se destina e ela também carrega o teu nome. Não dá para fazer de conta que não ouviu, não dá para fazer de conta que não sabe, não dá para ignorar esta verdade. Ela pulsa mais do que nós, ela pulsa mais do que o nosso coração. Essa verdade protege você das ciladas e das armadilhas do inimigo. Essa verdade protege você de ser golpeado e tombado no meio do caminho. Essa verdade tem garantido que você fique de pé, que a tua fé permaneça até os dias de hoje, apesar de todo tipo de luta, de toda provação que você já viveu, já experimentou. Mas o Senhor tem te chamado para te dizer: eu quero tirar você do lugar dos homens comuns e eu quero colocar você no lugar de homens que vão estar orando orações incomuns, que estarão libertando demônios que agem de forma incomum. Eu quero tirar você do lugar de uma pessoa que se considera com planos de vida comum, com projetos comuns, para encher a tua boca de palavras incomuns, para encher a tua garganta de cantos incomuns, para encher você de graça e verdade, que vai curar, que vai salvar, que vai libertar pessoas, que vai fazer a igreja ser viva, pulsante no seio da sociedade. Compreende? Quem era aquele rapaz? Quem era aquele menino? Tem pessoas que às vezes podem dizer assim: olha, presbítera, eu já ouvi, já recebi algumas palavras da parte de Deus relacionadas à minha vida. Eu até já recebi algumas promessas relacionadas à minha vida.
Eu até já recebi, até já vivi. Muitas vezes eu cheguei aqui para receber uma oração e eu nem estava esperando, e Deus estava liberando uma promessa que eu nunca tinha pensado sobre a minha vida. Mas a grande realidade é que eu olho para mim mesmo e eu não vejo condições para viver e executar esse sobrenatural que Deus estava falando. Deus já disse que vai curar pessoas quando eu impor as mãos, mas eu olho para as minhas mãos e eu vejo calos, eu olho para as minhas mãos e eu vejo uns dedos até meio tortos, eu olho para as minhas mãos e eu vejo uma mão tão fraca e tão incapaz. Deus até já anunciou em outros momentos, em outras celebrações da igreja, que Ele tem planos, que Ele tem projetos para a minha vida, que Ele quer me enviar, que Ele quer me usar para ganhar almas para Ele, que Ele quer me usar para pastorear. Mas quando eu olho para mim mesmo, eu me pergunto: quem sou eu na fila do pão? Não é a famosa frase que o pessoal diz? Quem sou eu na fila do pão? Alguém já se fez essa pergunta? Ah, mas quem sou eu na fila do pão? Aí eu pergunto para você: quem era Davi na fila do pão? Quem era Davi na fila do pão? Olha para o irmão do teu lado e responde para ele: Davi era o 8º na fila do pão. Deu para entender? Davi era o 8º na fila do pão. O nome de Davi não estava nem na lista do pai. O nome de Davi não era cogitado para fazer algo muito proeminente. O nome de Davi não era cogitado para vencer gigante. O nome de Davi não era cogitado para vencer filisteu. O nome de Davi não era cogitado para golpear amalequitas, nem dentro de sua própria família. Algumas vezes, ouvindo pessoas, algumas vezes orando por pessoas, eu já ouvi assim: ah, mas a minha família não acredita que eu sou capaz de viver aquilo que eu falo que Deus prometeu para mim. A minha família me critica quando eu conto acerca das promessas, acerca das profecias que Deus liberou para a minha vida. Não é isso que acontece muitas vezes? Já ouvi várias. Mas a minha família, mas os meus pais, mas os meus irmãos, eles duvidam que eu posso ser um homem de Deus de verdade. Mas aqueles lá da minha casa, do mesmo sangue que eu, eles duvidam de que eu possa de verdade ser um obreiro usado por Deus, que eu possa de verdade ser um jovem cheio de graça para poder falar, para anunciar o evangelho e para atrair outros jovens que estão ali presos, algemados na algema do pecado. Eles não acreditam que isso é capaz de acontecer por meio da minha vida. Meu querido, nada de novidade, foi assim também com Davi. O diferencial ali na nação de Israel não é porque ele se chamava Davi. O diferencial na vida do rapaz não é porque ele era o mais novo. O diferencial na vida do rapaz não é porque ele era ruivo. O diferencial na vida do moço não é porque ele tinha olhos bonitos. Você está me entendendo? O diferencial é que ele era um adorador em espírito e em verdade. O diferencial na vida dele é que ele queria a presença de Deus. Ele queria estar com Deus. Ele amava Deus. Ele escolheu Deus desinteressadamente sobre o que Deus iria reservar para ele. E Deus olhou para ele e disse: porque você me amou desinteressadamente, porque você me escolheu desinteressadamente, porque você me adora desinteressadamente, porque a tua paixão é estar na minha presença desinteressadamente, eu reservei para você porções maiores, e essa é só a primeira, porque vai vir segunda unção, vai vir terceira unção, vai vir algo inexplicável, que vai fazer o teu nome ser conhecido, não só em Israel, mas vai fazer a tua tenda de adorador ser renovada, ser revigorada nos últimos dias. A adoração vai se levantar na face da terra, adoradores se levantarão na face da terra, uma igreja adoradora vai vencer demônios na face da terra, e dirão: foi o tabernáculo de Davi que Deus revigorou.
você olha e você vê, fica crescente a luta. Você está olhando demais para o tamanho do gigante. Você está olhando demais para o tamanho do urso. Você está olhando demais para as garras do leão. Você está olhando demais para o inimigo que te ameaça, que te confronta, que zomba do teu rosto, que zomba da tua face, que duvida do Deus que você serve. Lembra que Ele te acolheu. Como uma galinha põe os seus pintainhos debaixo das suas asas. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver muitas figuras diferentes, vários exemplos diferentes. Quando Deus está falando do poder que desce do alto, quando Deus fala da proteção, quando Deus fala da autoridade, quando Deus fala do inexplicável, quando Deus fala daquilo que Ele está fazendo e que Ele ainda irá fazer no meio da sua igreja, sobre a vida da sua igreja, você vai ver muitas vezes que tem algo que vem de cima para baixo. Tem algo que vem de cima para baixo e desce sobre você. Sobre a vida de Maria desceu uma sombra. E ela viveu o propósito sobrenatural. Sobre a vida de Isaías desceu uma brasa. Chegou até ele usada pela boca do anjo. E ele foi um profeta do sobrenatural. Nos dias de Pedro, ali na casa de um certo cidadão comum, na casa de uma família muito comum, com falta de conhecimento e de entendimento, e que nem Pedro queria se aproximar deles, desceu um lençol. E estava representando, para Deus não tem barreiras, para Deus não tem fronteiras. Ele quer os jovens, Ele quer as crianças, Ele quer os adultos, Ele quer os homens. Ele tem separado as mulheres, Ele tem chamado o simples, Ele tem chamado o comum, Ele tem chamado o mais novinho, Ele tem chamado o mais inexperiente e o experiente também. A realidade é que você se colocar disponível para viver o sobrenatural de Deus significa que algo vai descer de cima para baixo. Tem algo que vai descer do alto. Tem algo que vai descer do alto. E você vai olhar para o que Deus está fazendo na tua vida e você vai dizer: sou eu mesmo? Quem era eu na fila do pão? Olha o que Deus está fazendo. Olha o que Deus está fazendo. Você compreende? Olha para o irmão do teu lado e diga para ele: em Cristo Jesus, não duvide jamais do que Deus é capaz de fazer em você e por meio de você. Ele tem um propósito, igreja. Qual era o propósito de Deus nos dias de Davi? O propósito de Deus nos dias de Davi era Israel. Deus chamou Davi, Deus ungiu Davi. E Deus colocou qual responsabilidade nas mãos de Davi? A responsabilidade de Davi se chamava Israel. O propósito de Deus sobre Davi era Israel. Você vai para o Novo Testamento, você vai ali para o Evangelho de Lucas que nós lemos. Num certo dia, como todos os outros lá na sinagoga, o povo se juntou, o povo reuniu assim, se uniu, pegaram o rolo. Era comum algum representante, alguém de algumas famílias judaicas, pegar um rolo, fazer a leitura lá na frente. Isso era algo que acontecia sempre nos encontros da sinagoga. Mas naquele dia foi Jesus, o filho da Maria, o filho do José, aquele que era o marceneiro lá, que auxiliava a preparar as madeiras, a cuidar ali dos planos, dos projetos. Até então os projetos eram madeira, mesa, prego. Mas, meu querido, de repente ele abre o rolo, ele lê o rolo. A palavra de Deus diz que os olhos de todos naquele lugar foram direcionados para ele. O clima mudou. A hora que ele abriu o rolo, naquele dia e hora e local marcado por Deus, o ambiente mudou. Você sabe quando a presença de Deus chega e o ambiente muda? Sabe quando Deus pisa no templo e você percebe: Deus está nesse lugar?
E você percebe, Deus está nessa casa. E você entende, Deus mudou a atmosfera. A atmosfera na sinagoga aquele dia ficou diferente. E ele leu, porque o Espírito do Senhor me ungiu. E a partir daquele dia, a vida de Jesus, o filho da Maria e do José, nunca mais foi a mesma. O Pai tinha entregue na mão dele um propósito. Como que se chamava esse propósito? Esse propósito se chama igreja. Você continua e você está nas mãos de Jesus todos os dias. Ele intercede para você ter experiências sobrenaturais com Deus todos os dias. Ele clama ao Pai pela tua vida todos os dias, porque você foi propósito que o Pai colocou nas mãos do Filho. Mas quando você vai para Atos capítulo 2, quando você vai para Atos dos Apóstolos, quando a igreja está começando, você vai ver Deus chamando um povo, você vai ver Deus chamando homens e mulheres, discípulos verdadeiros, que queriam orar, que queriam ver a promessa, pessoas que tinham ouvido, que iria descer do alto um batismo com fogo, que iria descer do alto uma capacitação dos céus, e você vai ver Deus convocando um povo, Deus convocando uma igreja e colocando um propósito nas mãos da igreja. Qual era o propósito que Deus colocou nas mãos da igreja? É o mesmo propósito que continua nas mãos da igreja todos os dias até hoje: almas, vidas. Deus tem um propósito para você viver. Cristo Jesus é o rei, mas ele reina e ele governa aqui, usando a sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você: todo reino é composto de um rei, aquele que governa, e os que são governados, um povo. Aqueles que são os súditos, os servos. Você está me entendendo? Muitas e muitas vezes nós falamos aqui no culto, não é isso? Os pastores estão aí muitas vezes falando no culto sobre um rei, sobre um reino, o rei, o reino, o rei, o reino. E sabe o que acontece com as nossas vidas muitas vezes? Nós ficamos ouvindo como se nós fôssemos uma terceira pessoa fora da história. O rei, o reino, o rei, o reino. Não, isso inclui você. Você está dentro do reino, você compõe o reino. Ele é o rei, ele governa, e você é servo. Ele reina, ele governa, e nós somos os súditos. Ele reina, ele governa, e nós estamos inscritos na história. Ele reina, ele governa, e quando ele envia porções do alto, elas vêm com o endereço da sua cabeça, elas vêm com o endereço dos teus pés, ela vem com o endereço da tua casa, ela vem com o endereço dos teus caminhos. Porque há um propósito. Almas precisam ser salvas, vidas precisam ser abençoadas, existem famintos precisando do evangelho. E nós sabemos que Satanás nos últimos dias, ele tem investido com peso, não é assim? Nós sabemos que nos últimos dias ele tem legalizado pecados. Nós sabemos que nos últimos dias ele tem revolucionado o mundo, sacudido o planeta com as suas malignidades, com a frieza, com a maldade. E quando você pensa que já viu o maior absurdo do que é um homem, um ser humano sem Deus, aí no outro dia você descobre outro maior ainda. E Deus vai deixar você assim parado, enfrentando esse maligno com a mesma porção que você tinha 10 anos atrás? Com a mesma porção, com a mesma fatia que você tinha 20 anos atrás? Deus tem algo novo para o tempo do agora. O mundo mudou, o planeta tem mudado, as coisas estão diferentes, os últimos dias estão aí, diante dos nossos olhos, diante da nossa face, e Deus está chamando uma igreja que é para ficar equipada, da cabeça aos pés. Deus está chamando uma igreja que toca bem. A palavra diz que quando Deus tinha uma provisão para Israel, quando Deus chamou Davi para Israel, a palavra do Senhor diz lá em 1 Samuel 16, ele toca bem. Ele toca bem.
Existem muitos aprendizados no Ele toca bem. Houve um diferencial de Deus sobre a vida daquele rapaz. O nome dele foi comentado no palácio sobre um moço que toca bem. Deus está chamando homens e mulheres que vão receber a porção do sobrenatural, mas não vão guardar no bolso. Não vão pôr dentro do alforje ou deixar na gaveta. Você está me entendendo? Lembra da parábola dos talentos? Deus está chamando pessoas de coragem, porque existem demônios por aí, existem demônios oprimindo vidas, levando pessoas ao suicídio, à morte, à destruição por drogas e outras coisas mais. E Deus está precisando de homens e mulheres de coragem que vão levantar, que vão ficar de pé, que vão olhar nos olhos dos demônios e vão mandar eles correrem. Deus está precisando de homens e mulheres, de jovens ousados, intrépidos, que vão olhar para essa juventude que está vivendo uma carnalidade plena e vão ter coragem de dizer: eu vivo na santidade, eu escolhi a santidade, porque sem santidade ninguém verá Deus. E não tenha medo de dizer, porque o poder que desce do alto vai proteger você. O poder que vem do alto vai proteger você. Sabe que desde ontem à noite o Senhor foi falando comigo assim sobre essa ministração. E tem algumas palavras que eu percebi o Espírito Santo assim, repetindo. Coragem é uma delas. Deus não vai liberar o sobrenatural para uma igreja medrosa. Deus não vai liberar o sobrenatural para um povo medroso, que vai procurar os buracos e as cavernas para se esconderem. Deus não vai liberar dons espirituais sobrenaturais, batizar com o Espírito Santo, dar dons de profecia, dons de cura. Deus não vai começar a curar os enfermos, sarar os coxos, curar os leprosos desta época, usando pessoas que querem só ficar escondidas, envergonhadas, acomodadas no lugar do cadeirante. Todo servo de Deus precisa ter um ministério. Vai começar na tua casa, mas todo servo de Deus precisa ministrar de Jesus, porque o propósito é almas. Quando Ele envia as porções do sobrenatural, quando o óleo vem, quando vem as porções de um óleo puro, quando vem azeite de Deus para desenferrujar aquelas engrenagens travadas pelo tempo, sabe, aquela engrenagem do cansaço, do desânimo, da mesmice que ficou travada pelo tempo, sabe, aquele desânimo, aquela mornidão, aquela lentidão daqueles crentes que já faz muitos anos que estão na igreja e que estão apáticos, parados, já está quase virando os ossos lá que o profeta de Deus percebe, né? Que ele anuncia sobre o vale de ossos secos. Deus envia azeite dos céus para gerar vida. Ele quer sacudir a igreja para o tempo do agora. O mundo está diferente e a igreja precisa reagir diferente. O mundo, Satanás e o inferno estão reagindo com intensidade e a igreja precisa se levantar com intensidade também. Amém? Ele sabia tocar bem. E Deus está chamando homens e mulheres que gostem de tocar bem, que gostem de orar bem, que gostem de pregar bem, que gostem de gravar vídeos bem, que gostem de jejuar bem, que gostem de evangelizar bem, que gostem de orar pelas pessoas bem. Você está me entendendo? E a igreja de Jesus que está aqui. Por que nós vamos fazer menos do que fizeram a igreja de Atos? Por que nós vamos viver menos de Deus do que viveu a igreja de Atos, se o azeite está disponível? Deixa eu falar uma coisa para você, o Espírito é o mesmo.
O Espírito é o mesmo, os últimos dias é agora. Meu querido, depois que nós findarmos esse ciclo dessa vida, você não vai precisar orar lá no céu pelos cegos, porque lá ninguém vai ser cego. Você não vai precisar orar pelos enfermos depois, porque lá a palavra de Deus diz que todos estarão sarados. A enfermidade e as dores não irão atribular ninguém lá. O tempo é agora. O tempo é hoje. Você é a igreja hoje. Deus governa hoje. Jesus Cristo é rei e provisão de Deus para nós hoje. A unção pode ser renovada, pode ser dobrada para hoje. Os teus dons podem ser renovados. E se você ainda não recebeu dons sobrenaturais de Deus, se você ainda não recebeu porções sobrenaturais de Deus, eu quero dizer uma coisa para você: as almas estão esperando. Todos os dias existem pessoas se despedindo dessa terra. Você precisa olhar para ele e dizer: eis-me aqui hoje. Quem está compreendendo a palavra, diga amém. É preciso discernimento. Para você não ficar dando cabeçada. Para você não bater com a cara na porta. Para você não ser aquele cristão passivo, sabe, que fica olhando a banda passar. Ai, Deus não tem para mim, Deus não me usa, Deus não me chama. Qual é a tua disposição para o rei? Qual é a tua disposição para o rei? Deus mobiliza os céus, Deus mobiliza anjos, Deus envia anjos e diz: vai lá na Avenida São José 890 hoje e leva porções de óleo, e leva porções do azeite, leva daquele manto que vai envolver a igreja e vai fazer essa igreja caminhar com mais ousadia, com uma fé renovada e restaurada. Mas aí o anjo vai ser mobilizado, comissionado por Deus, vai chegar aqui e vai nos encontrar com falta de coragem para orar? A igreja é um propósito do rei. As almas é um propósito da igreja. E Deus tem despertado em nós dons sobrenaturais. Deus tem despertado palavras sobrenaturais. Deus tem despertado pregações. Deus tem despertado ensinamento. Deus tem despertado testemunhos. Deus tem despertado aprendizado. Deus tem despertado chamados. Deus tem despertado pessoas que eram como Davi, que não estavam cogitados na fila do pão. Deus tem despertado e Ele tem olhado para você e Ele tem dito: não é por causa dos teus belos olhos, não é por causa da tua cabeleira ruiva, não é por causa que você é o mais novo, não é por causa que você sabe tocar harpa, é porque eu escolhi você, eu elegi você, eu enviei azeite do céu sobre você. Você é a eleita para este tempo. Você é o eleito para os dias de agora. Deixa eu falar uma coisa para você. No derramar da unção, o Espírito Santo de Deus traz habilidades. O Espírito Santo de Deus traz inteligência. No derramar da unção, o Espírito Santo de Deus capacita você a fazer coisas que você não era capaz de fazer, mesmo com muitas dedicações. Se tudo fosse só a sua dedicação humana, com o derramar do Espírito Santo de Deus, desperta em você, Deus desperta em você forças para as quais você não tem explicação. Deus te tira do lugar dos vales de ossos secos. Deus te tira do monturo do pecado. Deus te tira da sedução da carnalidade. E Ele te diz: eu sou o teu rei. Eu sou o teu rei. Eu tenho chamado por você. Eu tenho escolhido por você. Eu estou despertando você. Eu quero renovar você. Mas é preciso que você seja cheio de coragem. É preciso que você seja cheio de coragem.
Olha para o teu irmão e diga para ele: em Cristo Jesus o Senhor. A palavra é muito clara. O perfeito amor lança fora o medo. Amém? Quando o poder de Deus desce do alto, o perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor capacita o que não é capacitado. Meu querido, a palavra de Deus diz lá em 1 Samuel, texto que você leu, Samuel vai lá e unge a Davi, não é isso? Foi derramado ali um azeite, um óleo sobre Davi. Samuel voltou para Ramá, para sua terra, e aquela primeira unção que foi colocada sobre a cabeça de Davi, ela levantou Davi, ela capacitou Davi, ela ergueu Davi, para Davi viver alguns prodígios na presença de Deus, e ela ergueu Davi, para Davi viver e fazer, servir ao Senhor, lá dentro do palácio. A partir daquela unção, a partir daquela primeira unção do derramar de óleo, a palavra do nosso Deus diz que transcorre ali um período de tempo, e aí começa aquelas situações lá com Saul, de ser atormentado por um espírito maligno, e o nome de Davi é comentado no palácio. O moço é cheio de Deus, o moço é sisudo de palavras, o moço é sério, o moço é do Senhor. Busca o moço. A primeira unção levou Davi para viver uma dimensão de ministério. Vai me acompanhando o raciocínio aí para você entender. Uma dimensão de ministério. E a palavra de Deus diz que ali Davi permaneceu, abençoando a vida de Saul. Nós não sabemos muito quanto tempo foi, mas a palavra diz que ali, da unção que desceu do alto e estava sobre Davi, Davi tocava e o espírito maligno que atormentava Saul, ele saía. Eu imagino comigo, olhando para a palavra de Deus hoje, que provavelmente não foi só Saul que foi abençoado. Eu imagino que outros servos ali do palácio, outras pessoas com quais Davi conviveu nesse período de tempo, também foram abençoadas e alcançadas pela unção de Deus que estava sobre Davi. Ele estava carregando uma unção. Ele estava carregando uma autoridade, um poder. Mas a palavra de Deus diz que alguns anos mais tarde, Davi foi ungido outra vez. Alguns anos mais tarde, Deus mandou uma nova porção do alto sobre Davi. Ele já não estava ungido? Estava, mas Deus decidiu por algo maior. Mas Deus o escolheu e disse: agora é tempo de você viver algo maior do que aquilo que você já conhece. Agora é tempo de você alcançar mais vidas do que aquelas que você já alcançava. A palavra de Deus diz que Davi, ele é ungido pela segunda vez. E aí sabe o que acontece? Deus assim dá uma ampliada nos propósitos que ele tinha para Davi. Então aquele Davi que abençoava só dentro do palácio, ele começou a governar em Hebrom. A autoridade foi ampliada, o poder foi ampliado. Eu imagino comigo que o respeito das pessoas foi ampliado, em relação a Davi foi ampliado. A sabedoria foi ampliada, porque agora era um território maior, era uma dimensão mais ousada. Você está me entendendo? Existem tempos novos de Deus para você. Existem tempos novos da parte de Deus para você. A palavra do Senhor diz que passa ali mais um período de anos, mais uma quantidade de tempo, e Davi está ali abençoado por Deus. Ele está ajudando Israel, mas ele está com maior governo e domínio sobre Hebrom. Ele está ajudando a resolver conflitos que surgiram depois da morte de Saul. Ele está abençoando pessoas, ele está convocando homens, ele está treinando homens, ele está abençoando pessoas, ele está enfrentando rebeldes, ele está enfrentando o maligno, ele está passando muitas vezes por lutas também. Ele viveu proezas ali em Hebrom, mas chegou um dia que Deus falou: Davi, agora tem uma terceira unção sobre você. Davi, chega mais perto, porque agora tem uma outra porção. E Davi foi ungido por uma terceira vez. Sabe por quê? A fonte de Deus, ela é inesgotável.
ela é inesgotável. Da onde saiu salvação, sai sabedoria. Da onde saiu Espírito Santo, sai dons. Da onde saiu dons de língua, sai renovo. Sabe, é assim, Deus tem porções maiores e maiores e maiores. Ele te entregou uma tarefa maior, Ele tem uma porção maior para você. Não duvide disso. A palavra de Deus diz que depois que Davi recebe a terceira unção, a terceira porção, Deus ampliou a tenda de Davi. A partir daí, Davi começou a reinar em todo Israel. A partir daí, a dimensão de responsabilidade de Davi ampliou. Mas Deus chegou na frente com a provisão. A unção dos céus veio. Não pense você que foi tudo muito fácil, que foi tudo muito simples. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver Davi deitado como rei lá em Hebrom, né? E aquele tanto de servo lá abanando Davi, e ele na sombra de água fresca, comendo tâmaras, né? E naquela vida, não, você vai ver um Davi que corre para lá, que corre para cá, você vai ver um Davi que ora, você vai ver um Davi que escreve salmos, você vai ver um Davi que enfrenta inimigos. Mas eu quero dizer para você, tudo que acontece com você, aconteceu por uma permissão de Deus. E mesmo as lutas, as adversidades mais difíceis, elas servem para treinar você para a próxima etapa. Elas servem para treinar a igreja de Cristo Jesus para a próxima etapa. Sabe que quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para a igreja de Cristo Jesus, aqui em dimensão mundial, eu vejo que existe um número muito grande de pessoas que estão com a primeira unção. Salvas, remidas, batizadas nas águas, não é? Estão com a primeira unção, com Jesus nas suas casas, e estão vivendo aquele básico de uma vida cristã. A gente vê um grupo de pessoas, um pouco menor, que estão com uma segunda unção. Então elas ampliaram um pouco mais. Elas disseram algum sim para Deus, e elas até fazem alguma coisa, elas até ministram. Elas oram. Elas dizem que eu vazo, elas dizem, Senhor, enche-me de novo, e de novo, e de novo, deixa queimar, não é assim? E de novo, e de novo. Mas quando a gente olha para a igreja de Cristo Jesus, e a gente procura as pessoas da terceira unção, cadê elas? Cadê as pessoas da terceira unção? Você percebe que quando você olha, até mesmo para a palavra de Deus, muitas vezes os da terceira unção é um número menor? É menos nomes? E eu fiquei pensando, por que, Deus? A gente sempre pensa isso, né? Por quê? Quais as possibilidades humanas de erros, de não entendimento, de falta de discernimento? Mas aí eu olhei para a palavra de Deus hoje e eu vi, olha, quando Satanás percebeu aquela movimentação espiritual do que Deus estava a fazer por meio de Davi, ele disse, eu vou minar esse plano, temos que eliminar o rapaz. E aí ele prepara uma cilada, que vai em forma de urso, para derrubar a vida de Davi. Vai na ovelha, porque a hora que Davi fosse na ovelha, o urso ia para Davi, não é assim? Mas aí Davi tem coragem. Ele é de coragem. Mas o inimigo, ele é insistente, ele é pernicioso. Então ele manda leão. Então ele manda Golias. Então ele levanta grupos de filisteus. Então ele não se dá por vencido, e ele levanta amalequitas também. Mas quando você olha para Davi, você percebe que Davi, ele persiste. Ele persiste. Algumas vezes ele está assim meio amarrotado, não é? Eu tenho fases da vida de Davi que a gente olha e eu fico pensando, quanto tempo será que Davi ficou sem cortar a unha? Escondido naquelas cavernas. Gente, não sei porquê, eu sempre penso na unha de Davi. Não sei porquê. Longe da família, longe de casa. Quanto tempo ele precisou ficar, sabe, sem tomar aquele banho revigorante?
Mas ele não desistiu. Ele entendeu. O azeite desceu do alto. Deus me capacitou, me habilitou. Deus disse que eu vou governar sobre Israel. E essa verdade ainda não se cumpriu. Mas eu estou aqui para que ela se cumpra. E então, olhando para a palavra, eu percebi, sabe o que acontece? Sabe por que muitas pessoas não vivem, não chegam na terceira unção? Porque elas desistem quando a luta, quando o levante do inimigo é o urso. Davi só enfrentou também o leão porque no dia do urso ele não desistiu. Ele não voltou para casa. Ele poderia ter voltado e falado: pai, ó, larga a mão, escolhe outro. Eu não vou voltar lá para cuidar das ovelhas, mas não. Manda outro, manda meu irmão, manda outra pessoa, manda um dos teus funcionários. No dia do urso, do leão, ele poderia ter feito a mesma coisa, não poderia? E quando Saul levanta aquele empreendimento de guerra, pedindo a cabeça de Davi, sabe o que acontece? Meu querido, Deus movimentou o mundo espiritual e tem anjos assim, se movimentando para abençoar você, proteger você, encher você de graça, de sabedoria, de discernimento, de palavras inefáveis dos céus, que Deus quer colocar na sua boca. Mas o inferno vê essa movimentação e ele também se movimenta no contrário. Mas se quando você olha para as provações e para as lutas, elas são do tamanho de um gato, e você já está desistindo, você nunca vai enfrentar e nunca vai viver as unções que Deus tem para você em porções maiores. Você está me entendendo? Deus precisa de gente de coragem. A igreja dos últimos dias, que vai viver esse sobrenatural dos últimos dias, precisa ser uma igreja de gente de coragem. Deus não está perguntando a tua idade, Deus não está perguntando quanta de experiência você tem, Deus não está perguntando hoje quantos dons você já tem, Deus não está perguntando hoje quantos demônios você já expulsou. Ele está perguntando hoje: você tem coragem? Você crê? Você quer? Você está disponível para os planos do Rei? Então, se você diz sim, existem porções inefáveis de Deus chegando aí. Satanás tem arregimentado o inferno, mas Deus tem levantado o céu a teu favor. Mas Deus tem levantado os seus exércitos celestiais em prol da igreja. Eu quero chamar o Vivos por Ti aqui, por favor. Deus tem convocado o céu a favor da igreja. Senhor, Deus destacou para mim ontem, hoje, no decorrer do dia, o medo. O medo tem sido o empecilho de muita gente neste lugar. Medo de eu orar e Deus não responder. Medo de eu anunciar a cura e a pessoa não ser curado. Medo de não dar conta. Medo de não dar conta do chamado, medo de não dar conta do ministério, medo de não dar conta de dar o conselho correto, medo de não dar conta de... Meu querido, lança fora o medo. Porque quando Deus procurou um filho de Jessé, Ele chamou um rapaz cheio da coragem. Como é que você vai vivendo a sua vida espiritual aí? 10 anos, 20 anos, lá na primeira unção. Já é tempo de renovar. Já é tempo de buscar porções maiores. Já é tempo de levantar a tua mão, o teu braço e dizer: Senhor, vem sobre mim. Vem, Deus, porque eu quero aproveitar cada dia que for possível. Eu quero estar à tua disposição cada dia que for possível. Eu quero estar à tua disposição cada momento que for possível. Oh, Senhor, eu não quero perder nenhuma chance de orar. Deus, eu não quero perder nenhuma chance de pregar do teu evangelho. Deus, eu não quero perder nenhuma chance de tocar bem. Deus, eu não quero perder nenhuma chance de testemunhar bem. Deus, eu não quero perder nenhuma chance. Oh, Santo de Israel, eu sei que poder do alto está aqui.
não é de nós mesmos, não é de você mesmo, não é da habilidade humana, não é do curso que você fez, não é do curso que você vai fazer, não é daquilo que você viu acontecer na vida do teu irmão e na tua, ainda não destravou. O Senhor quer incendiar você. Você pode se colocar de pé, por favor, em Cristo Jesus. Deus quer incendiar você. Deus quer incendiar você. Deus tem preparado você para um tempo novo. Deus tem preparado você para um tempo novo. Deus tem preparado você para viver algo diferente, para ser um instrumento diferenciado. Oh, Santo de amor e grandeza, coloca a tua vida na presença do Pai. Deus é com a igreja. Aleluias, Deus. Você pode liberar teu coração e a tua adoração?